Diletos amigos, saudações a todos. Dando continuidade à nossa sequência de crâniosinostose, hoje vamos falar sobre planejamento cirúrgico e tecnologia empregada em cirurgias de crâniosinostose. Para esse tema, trazemos a doutora Alessandra. Obrigada novamente. A doutora Elisa. Obrigada pelo convite. Médicas da SEM. Bom, para a gente dar início a essa conversa, né, que temos feito, para programação de cirurgia, a primeira coisa é você ter um diagnóstico correto, né? Exato. A gente explorou nos outros episódios justamente essa parte de quando fazer essa tomografia, né? Porque a gente, né, como a Elisa já falou, a importância de você moderar essa utilização. Mas depois de definido o diagnóstico, a gente não tem como, né, Não fazer isso. Exato, a gente faz a tomografia, porque a tomografia é o que a gente vai pensar no que vai ser feito. Então, eu acho que esse é o papel da tomografia. Não é só diagnóstico, mas sim no planejamento da cirurgia. Lembrando que algumas técnicas são até anteriores à tomografia, né? Sim. Então, assim, quem operava não tinha esse recurso, tá? Inclusive, assim, a doutora Vera, né, no episódio que ela conta, né, que ela estava quando a tomografia chegou no Brasil, né? Que é muito interessante, tá? Mas a gente mesmo, né? A gente tinha tomografia no hospital, mas não era sempre que usava, era muito difícil de usar. Mas você diz no hospital... No hospital escola, né? É que a tomografia do hospital escola, né, ela não é igual à tomografia de hoje. Ela não conseguia fazer a reconstrução que se é feito hoje. As primeiras tomografias, na verdade. Aquela tomografia axial que você fazia corte por corte. Basicamente, pelo menos no hospital que eu estudei, era para emergência. Só pacientes com trauma. Né? Te economizava o uso. De segunda a sexta, por favor, até as 5 da tarde. Ninguém podia bater a cabeça e ser acidentado de carro à noite. Bom, mas fato é que a tomografia traz uma ideia muito mais clara do que a sua imaginação com imagens planares, né? Com os raios-x de AP e perfil, né? Inclusive, lanço aqui o convite para o senhor René, né? Que trabalha na SEM também, que colabora com a gente na SEM, que ele faz a programação virtual junto com a Alessandra das crâniosinostoses, né? Exato. A gente utiliza a informação que é colhida na tomografia, né, o tipo de arquivo, para transformar num outro modo e fazer uma reconstrução em 3D, que é o que a gente utiliza de modelo. Que antigamente, né, falar isso, antigamente a gente imprimia, não é tão antigamente, né? Que quando foi feita que a gente fez a primeira impressão? Eu acho que foi 2009 ou 2010. Que era um negócio absurdo de caro, né? Sim. Eu lembro que assim, a gente pediu favor, assim, nossa, pediu um favor pelo amor. A impressora 3D ela estava sendo... Mas o primeiro caso, né, que a gente começou a fazer na faz beneficência portuguesa. Para o planejamento cirúrgico, não faz? Faz. Você poder pegar e ver o osso na mão. Aproveitar que a Alessandra tem uma experiência grande, tanto com a impressão quanto com a imagem em 3D, né, o que eles chamam, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu acho que nos auxilia a enxergar. Então, assim, às vezes eu vejo o exame, espero alguns dias, vejo, porque ele vai até o seu entendimento você vai mudando, né? E a impressão, ela era antigamente muito cara, e hoje ela não é tanto. Hoje qualquer um pode ter uma impressora dessa em casa. Em casa. Mas antigamente, por que a gente acabou desenvolvendo? Você vê, o brasileiro ele tem que desenvolver, tem que ser criativo, porque a gente não tem recurso. Não tem opção. Então, a impressão era muito cara e a gente ficou procurando alternativas de fazer uma visualização em 3D que não precisava. Porque eu lembro que a gente imprimiu e quem tinha coragem de cortar? Porque a gente queria fazer o corte cirúrgico que seria feito, né? E experimentar. E se não der certo, quem vai colar? Não dá para cortar e fazer de novo, porque era caríssimo, né? Então, começou -se a desenvolver o planejamento virtual justamente para isso, porque a gente corta... Não, eu vi, por exemplo, não gostei, 1 centímetro para frente. Não gostei, 1 centímetro para trás. Não, volta. E a gente fica cortando e recortando um modelo virtual
Que bom. 500 Melhor vezes do que sem se preocupar com esse custo, né? Igual foi o artigo publicado, né, que você tem aí. Porque existem modalidades de imersão virtual, né? Você tem uma imersão que você participa, que é chamada in virtu, né? Mas a ideia é realmente chegar em uma informação em que o computador calcule essas variáveis para você, aonde seria melhor cortar, aonde você deveria cortar, qual pressão, tá? Que seria o próprio in silico, né, que eles chamam. Então, como você falou antes, você publicou um artigo do uso desse planejamento. Então, assim, isso já modificou já dá para a gente uma previsibilidade. Então, assim, a gente já vai para a cirurgia com a, a cirurgia planejada. Então, assim, Muito melhor planejado. a gente já treinou, a Sim. gente já conversou, a gente já combinou, a gente já viu aonde pode dar um problema aqui ou lá, a gente Claro. já pensou nos planos B e C. Isso. Claro que não elimina todos os riscos, mas com Exato. certeza elimina muitos riscos, né? Mas o que é mais interessante, na minha opinião, é que diferente de você olhar uma tomografia axial, né, cortes axiais, e você imaginar aquilo, é que tanto na impressão, né, e melhor ainda quando bem construído, o modelo 3D virtual, você vê relação de estruturas anatômicas que normalmente às vezes passaria despercebido. Sim. Que você, um dos seios transverso, seio sagital, que você decide passar uma serra ali para cortar, tá? Então você tem uma ideia melhor de como fazer a sua cirurgia, com menor risco para a criança. Lembrando que tudo é muito pequeno. Sim. É 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás faz diferença. Muita coisa. E assim, gostaria até de ouvir sua opinião, mas eu acho que os modelos virtuais, né, que são criados, eles são muito semelhantes ao que a gente vê na cirurgia em termos de topografia, de acidentes ósseos. Isso é uma verdade. A correlação tem sido muito boa do exame com o real. E é interessante que até assim, a espessura do osso, assim, já teve cirurgias assim que a gente programou, vou colocar aqui. Aí quando a gente faz algumas outras reconstruções, eu olhei e falei, vou pegar uma espessura de osso que era maior que a espessura da broca. Não que não seja factível, né? Aí o Anderson vai e ele reduz o osso antes de usar a broca. Mas você vê assim, se tem um lugar melhor e mais fácil de passar, que seja mais rápido, aí a gente ganha tempo, né? Então, essa previsibilidade realmente... Sem mudar o resultado cirúrgico. Sim. Né? Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que até diminui o risco anestésico, risco de sangramento, tempo de exposição ao anestésico. Só tem a ganhar. E essas imagens, né, que é mais interessante, elas podem ser transportadas para o intraoperatório. Nossa, ainda bem que você lembrou de falar, porque, assim, como é que a gente começou, né? Bom, primeiro foi era impressa, esse aqui tá até desenhado, tá com lápis aqui, né? Porque a gente desenha e pensa, né? Então, assim, alguns casos, assim, ainda mais complexos, a gente, depois que planeja, a gente ainda imprime e faz, né, de forma física, né? Mas... Para treinar o cérebro, seu cérebro. Mas muitas vezes a gente transporta essas imagens para um iPad e utiliza um iPad durante a cirurgia. Legal. E a gente estava falando desse negócio de recurso. De um monitor igual. Mas teve uma vez que eu pedi, falei, o iPad estava acabando a bateria, eu falei, não, projeta pra gente. A gente pegou no pendrive, colocou e ficou com ela. É que fora, então você vê como é que as necessidades elas vão mudando e você vai tendo que fazer. Então, quando ficou fora, ficou uma dificuldade. Você acostumou com aquele tamanho, com aquele tudo, né? Não, e de você tocar. Então, Não. algumas ideias foram vindo. O Anderson teve uma ideia da gente utilizar igual o videogame, né? Sim. Em que você faz você tem um aparelho, né? Sim, igual que tem. Citar o nome, que ele reconhece alguns movimentos que você faz com a mão. Igual o controle de alguns videogames que você faz com gestos.
E esse Legal, a gente podia. Ó, Não, o Anderson comprou fica. um aparelhinho justamente disso, a gente fica testando É, essas coisas, né? vou citar o Leap Motion, né? Eu não sei É. se alguém deve conhecer aí. Então, o Anderson comprou não, vamos Para testar assim. tentar associar no seu programa os seus Sim. movimentos. Porque aí você programa o que você quer e ele, de acordo com o movimento que você faz, ele gira. Então, É, resolver. sem você ter o contato, né? Você Para pode. não contaminar, né? Para não contaminar. E a gente também, o outro problema que a gente começou há alguns anos também já começar isso, porque assim, bom, tá aqui, a gente faz as contas, né, as marcações de acordo com os acidentes ósseos, né? Então, assim, parâmetros anatômicos e que a gente transpõe. Então, eu vejo, faço medidas e a gente coloca. Mas seria mais preciso com, né, o que já é feito no odonto, que é a impressão de guias cirúrgicos. Tá bom, tal. Guias cirúrgicos, além de imprimir, você tem que esterilizar o material, então tem a parte de risco de contaminação, não é fácil de Seria liberar. como se fosse uma régua que você põe em cima, porque você vai Isso. cortar em Isso. cima. Aí acrescenta custos e tal. Então teve todas essas dificuldades. Aí outro dia o Anderson me chegou e eu estava assim na cozinha, com o iPad. O que você está fazendo? Eu falei, estou estudando o caso. Aí ele falou assim, por que você não projeta em cima do crânio? Você está projetando esse negócio em cima do prato? E eu falei, é mesmo. Porque assim, da dupla ele é o criativo. Eu sou aqui faz as coisas. Você tem razão, né? Aí eu levei pra gente projetar em cima do crânio na Em cima sala. do crânio, Fazer né? um pouco mais de sentido do que no prato. Mas na verdade, infelizmente, essas tecnologias todas é uma tentativa e erro. Enquanto a gente estiver tentando e errando no papel ou no virtual, ok, né? A gente quer errar até tudo que a gente pode gostaria para a hora muito errar menos. que o Renê tivesse aqui. Porque o Renê, assim, Sim. é jovem, né? Ele conhece todo. O Renê que traz essas técnicas. Introduziu a tecnologia. Não, a gente, na vocês. verdade, que trouxe ele. Ele vem do cinema e eu deixo até o link aqui com o episódio que o Rafael fala de tecnologia. E queria trazer o Renê para falar, porque assim, a gente leva a tecnologia e o Renê torna essa tecnologia acessível para a gente. Ah, legal. Tá? Não posso deixar de agradecer também o senhor Cícero, né? Que sempre ajuda a gente em trabalhos, na reconstrução dessas coisas, né? Foi desenvolvedor do caminho, né? De um caminho que a gente utilizou. Deixa um abraço aqui também ao amigo Rodrigo Dornelles, tá? Exato, que apresentou. Que apresentou para a gente. Eu acho que isso é possível graças a isso. Mas o grande lance da tecnologia é você baratear custos. Sim. É você conseguir fazer alguma coisa com uma tecnologia já existente e que ela fique barato. Existem simuladores, existem bonecos, claro. Mas são caros. Tá? Fala assim, errei nesse, traz outro. Não tem como. Tá? E uma das coisas que a gente sempre fala, assim, a cirurgia não é uma pessoa que opera. Não. É um grupo. Sim. E isso permite que vocês consigam ensaiar a dança do entrosamento, de tudo, para todo mundo saber, agora eu preciso, que você precisa levantar o uma vez que você ensaia tanto, as coisas ficam muito mais automáticas e o risco de erro cai muito, diminui, né? Porque são cirurgias únicas, né? Se a gente for ver. Porque não tem duas crianças com problemas iguais. Exatamente. Interessante você falar isso, é que, na verdade, assim, atualmente, a gente tem feito uma cirurgia muito personalizada. Antigamente, você tinha técnicas cirúrgicas. Então, a técnica do PI, técnica do H de Ranier. Então, fazia-se a mesma cirurgia para todo mundo. Para um grupo muito grande, né? E aí, aquilo que a gente comentou, talvez, o resultado não era muito igual. Muito igual. Porque não era o ideal para todo mundo, né? Tá. E essas tecnologias estão conseguindo e eu acho que, uma assim, evolução incrível, né? Você tem toda uma ideia da técnica que você vai usar, mas que você consegue adaptar o caso tem específico de cada um. Tem resultados, por exemplo. Quando começou, a gente não tinha dados, por exemplo, de pressão intracraniana. Então, hoje em dia, a gente já tem essa ideia do doente ser hipertenso, ter uma pressão aumentada na cabeça, como que isso poderia atuar. Porque todos esses pacientes, quer queira, quer não, eles têm controle do controle da pressão. Não da pressão, da cirurgia
e da doença dele, né? Sim. Ele precisa fazer esses controles. E essas análises é que tem trazido esses resultados para a gente, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente imagina, assim, dessas respostas inesperadas, né? Então, você fez uma cirurgia, ela ficou linda, ficou redondinha, ficou perfeita, e de repente a evolução dela a longo prazo. O que esperar disso, né? E talvez essas respostas, você juntando esses dados, então foi a ideia que a gente trouxe quando a gente falou com o Rafael, era justamente isso, fazer essa transposição dos dados físicos, né? Espessura de osso, pressão intracraniana, época, né? Idade dessa criança, de quanto que ele tá, quanto vai crescer cérebro, quanto não, para criar um modelo, né? De osso, né? Um modelo de programa que ele faça essa previsibilidade, né? A pediatria já deve estar tendo essas E ajudaria essas demais, coisas. principalmente, que acho que é a questão maior que nós três temos aqui. Quando é o melhor momento, Sim. Uhum. né? A gente adoraria ter a resposta perfeita. A gente vai pela experiência, Sim, pelo resultado dos exames e tudo. Mas às vezes a gente pode ter sido muito precoce em um e muito tarde em outro. Acho que é isso exatamente. que a gente está tentando responder. Qualquer, né? Não é mais o livro que a gente lê, não. Então Sim. vamos ler lá o que a gente estudou, tem que operar com X meses. Às vezes é tarde demais com X meses, né? Exatamente. Então, acho que pensando nessa programação, né? Então, assim, acho que o que é feito, né? Então, a gente normalmente deixa a tomografia para ser feita de uma forma mais tardia, a gente, Mais próximo da exato, cirurgia mais próximo, possível, mas tempo para né? vocês Exato, treinarem. para fazer essa Isso. programação, a gente, né, acho que no próximo a gente consegue discutir um pouco mais de cirurgia, né? De Uhum. como é que a gente vai fazer essa manipulação desses ossos. A pressão, o controle da pressão intracraniana, vocês têm feito só no diagnóstico ou mais próximo da cirurgia? Como é um exame muito tranquilo, a gente faz É. Assim, Que a sem minha, a óbito. nossa a isso. rodo. Então eu ia falar, É, a minha proposta seria até fazer quando pensa, próximo, logo depois. é, Eu É, acho que isso talvez, porque a princípio, como não é uma coisa invasiva, pode ajudar até a melhorar prognóstico, evolução, risco de sangramento. é exato. o monitor de pique, né? Igual a gente conversou em episódios passados. Ele vê muita complacência. Precisa ser. Eu acho que ainda a gente precisa ter uma correlação grande com o tipo de osso, né? Crianças operadas mais de uma vez. São dúvidas que eu tenho nesse momento com relação à aplicação da PIC para acompanhamento da criança, né? Mas, assim, os exames que foram realizados previamente à cirurgia, que estavam alterados, eles se confirmaram alterados no intraoperatório. Exatamente, porque aí, como é uma tecnologia nova, né, então a gente está tentando fazer essa Aí, junção. por isso que eu falei que seria interessante fazer no pós-operatório, para a gente ver. Porque, independente do osso nem nada, você está comparando a criança com ela mesma. Então, o osso é o mesmo osso, a Uhum. espessura não mudou. Então, às vezes, você, como um Sim. todo, não tem tanto dado, mas a criança com ela mesmo é Não paramos, um né? bom parâmetro, né? Mas, por exemplo, você tem que reoperar uma criança. Será que esse osso mais Ah, diferente, como seria o quanto isso interfere, essa a gente não sabe a complacência? Então, sensibilidade do exame ainda. e assim, o pessoal sempre cita, né? Por que que a gente faz esse trabalho em conjunto, né? Eu acho que assim, cada um tem a sua função na cirurgia que exerce da melhor forma, né? A Sim. Alessandra, como cirurgiã plástica e cirurgiã crânio-facial, ela tem uma visão melhor, né, do crânio como um todo. E mesmo a gente teve que adaptar, né? Isso é até interessante falar, porque não entendam mal, mas se alguns neurocirurgiões vissem a forma que o pessoal da crânio-facial opera, alguns infartariam em campo. Não entenda como um demérito, São não. técnicas E mesmo diferentes, porque né? o índice de infecção é muito baixo. Mas, por exemplo, tricotomia, que é o corte do cabelo, né? A criança que eu vejo, a Alessandra, a doutora Vera, né? Quando termina a cirurgia, praticamente você fala assim, olha, onde que cortaram, né? O cabelo tá todo lá. Diferente, às vezes, nós da neurocirurgia, que Sim.
costumamos Aí eu agora fazer uma tricotomia defender, muito vou grande. defender a pediatra. A gente tem visto que quanto menor a tricotomia, ou não fazer tricotomia alguma, É, diminui o risco de infecção. não, E agrada e fica feliz mais a mãe no pós-operatório. então, mas assim, eu acho que quando qualquer doente, não só criança, né, Sim. chega sem esses estigmas de cirurgia, eu acho que é muito bonito. Olha, a melhor coisa que tem, sei lá, o doente Ninguém nem chega assim e sabia fala que ele assim, foi quer dizer, operado. não, fui operado. Operado onde? Na cabeça. Quando? 10 anos? Cadê, Não, né? semana passada. Sabe? Isso. Isso é algo assim que, São algumas ideias difíceis sim, de derrubar, mas, mas que a gente tem visto que é muito melhor. mas E é claro que foi mais fácil derrubar na plástica, que como um todo já está acostumado mais com a estética sim. do que outro, mas que o benefício é sem dúvida Não, mas as grande, né? primeiras vezes que eu operei, eu falei, nossa, isso vai infectar. Não tenho a menor dúvida. O uso e outra coisa que eu acho que eles também nós da neurocirurgia, né, o nosso campo ele vem com um saco para que colete tudo ali, tá? E eles não usavam isso, e às vezes a sala até sujava um pouco mais, né? Nós conseguimos transportar essa ideia para a cirurgia crâniofacial, Sempre tem que foi muito benefício para todos bacana. os lados. Exato, mas a gente brinca que essa plástica cerebral, essa plasticidade cerebral de você as ver o que o outro faz, aprender com nossa, mas é uma boa ideia, vamos, né, e se Isso eu acho adaptar que e é uma perceber. característica muito da SEM. Sim, Todos nós, no independente da especialidade, a gente ouve demais e a gente sempre tenta trabalhar em conjunto e o que a gente pode trazer de melhor em cada um. Ninguém pensa primeiro no seu e na É, sua então, especialidade. e Acho que isso é um diferencial mas bem. esse aí é um dos pontos, né, aí como você e a Alessandra conseguem trabalhar juntos, né? Porque são formações Sim. diferentes, são conhecimentos diferentes, Em mas alguns a gente lugares até conseguiu conflitantes, amalgamar, né? né, justamente, amalgamar essas ideias Isso. para tornar a cirurgia mais tranquila, né, mais então, adequada. eu acho que essa é a beleza da SEI, porque assim, acho que para você trabalhar com outra pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é uma admiração. Né? Então, você Isso. admirar o outro, e quando você admira o outro, você respeita a ideia do outro, você já vai com outra forma. E a outra coisa que a gente já tem pré-programado é, são as hierarquias de necessidades. Então, assim, bem, a plástica, né? Eu brinco assim, ó, toda vez que a gente chega no impasse, função é importante, mais importante do que forma. Né? Então, a gente tá Isso. indo. Então, assim, Então, é uma coisa já decidida. já está Então, assim, ó, decidido. Então, então assim, quem decide, quem dá a palavra final num impasse. exato, sempre Isso, função isso, precede forma. isso é Então, a gente fundamental, né? não Sendo não que, se ó, perde muito tempo na coisa. óbvio que, Alberto, a ideia, de novo, é todo Sim. o trabalho que a gente tem sempre antes, no pré, no pós, no intraoperatório, Né? reflete no paciente. Quantas vezes a gente já discutiu neles assim, olha, Sim, qual a melhor época, né? isso. Então, essa multidisciplinaridade de A gente se espera um preocupar pouco, em se vamos não, melhorar um pouco olha, mais, eu isso. tô, ó, Elisa, eu tô insegura um pouquinho nessa parte pulmonar, rever de novo. Ó, É. um dia antes, ele Ah, passa em você a um gente, dia a gente antes, sabe que a gente já né? mudou dias de cirurgia para Sim. não felicidade de muitas pessoas, mas para a gente Mas sentir. claro, para ter É. essa Isso, segurança. Você a gente interna, fala assim, acompanha, a gente vê o paciente como um todo, né? Alessandra, me interna antes, vamos fazer algumas inalações e Isso. tal. Então, assim, são pequenas estratégias para dar segurança, né, e conforto para todo mundo, né? Bom, e o que é melhor é que realmente, se como a plástica gosta de fechar a pele, eu É a me parte que É você sempre permito, um prazer. detesta? eu me permito sair antes, para não atrapalhá-los, claro, Claro, boa desculpa. impreterivelmente. Bom, era isso que eu acho que a gente gostaria de ter falado sobre tecnologia, né? A importância Sim. da tecnologia, não só na crâniosinostose. Não, não. Tecnologia, quando bem aplicada, eu acho que é Isso. um benefício. Só para dar uma ideia que, na verdade, a gente está usando explicitamente nesse caso que a gente está dizendo, mas que em muitas outras, principalmente cirurgias mais complexas e tudo, é possível e a gente tem feito, né? Um treinamento mesmo com a pessoa Sim, que não corta, não costura, só manda para cortar e costurar, mas mas que que a já é. gente dá palpite em tudo. Mas eu acho que isso tudo, sempre a intenção é tentar direcionar numa coisa mais específica para aquele paciente, o que é o melhor para ele e não para a doença dele, né? Acho que é isso que a gente
acaba sendo o diferencial, acima de tudo, da SEM. Exatamente. O paciente, pra gente, é um único. Sim. Não importa se ele tem irmão, trigêmeos, ele é único. E a gente se preocupa com cada situação, com cada pessoa. A gente não trata nenhuma doença. Nós tratamos os pacientes que, por acaso, têm aquela doença. Exatamente. Inclusive, isso está no Linda manifesto da Da SEM. SEM, eu tô repetindo as palavras. Sim. Bom, eu aprendi direitinho. Uma excelente conversa. Agradeço novamente a presença das senhoras. E até o nosso próximo e último episódio da série de crâniosinostose. É claro, haverá outros. E muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.